tarde a todos. Que nós possamos começar a palestra de hoje, né? E tem um recado antes, que quem quiser participar do curso de passe, em julho começa, tá? Quem quiser, é só conversar com tem um link no próprio Joana de Ângeles, quem tiver interessado em fazer o curso de passe, então já tem, ou fala com a dona Araci, tá bom? Hoje eu sempre quis exercitar o perdão depois de ontem, né? Hoje nós vamos falar sobre o cristão e suas obras. Reconhece o cristão pelas suas obras. Então vamos primeiro sintonizarmos com o plano maior, com o Mestre Jesus. Que possamos pedir aos auxiliares de luz, os nossos mentores individuais, ou anjos da guarda, como quiserem chamar, e que possamos, nesse período, aprender e praticar com a palavra do Evangelho o nosso caminho, seguro, mas responsável. Iniciamos, Jesus, com a vossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois só seu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então hoje falaremos sobre reconhece os cristãos pelas suas obras. Nós, todos, chegando na Terra, todos assinamos um contrato, né, no plano espiritual, com deveres, com virtudes e com as capacidades que nós temos. E isso, durante a vida, eu vou fazer, geralmente, a maior parte não consegue cumprir a missão que pediu. A maior parte tem que fazer várias e várias encarnações para poder cumprir a meta. Muito fácil prometer, mas como nós temos o véu do esquecimento, nós temos que, por nós mesmos, com a orientação do nosso anjo da guarda, fazer com que a gente relembre cada passo. Pois todos nós estamos aqui, não pelas só nossas virtudes, mas pelas nossas falhas. Mas para pensar que assim, quem assinou o contrato fomos nós. Nós que pedimos para vir, nós que pedimos as missões. Uns têm as missões de evangelizar, mas outros têm a missão de cuidar de pessoas que abandonou na vida passada. Toda família tem pessoas desajustadas. Um desajustado, ou a pessoa que a gente parece que não consegue ter afinidade. Então, nós temos que exercitar em nós sempre as caridades, a palavra caridade, amor e perdão. Amor, temos por todos os parentes e tal, mas e aquele que a gente não gosta, ou colega de serviço, ou no trânsito? O trânsito é o pior de tudo, né? O trânsito, todo mundo entra naquela arma chamada carro, então um tanque de guerra e quer passar por cima de todo mundo. Então, isso vai nos contando como verdadeiros cristãos, porque nós, quando chegarmos na pátria espiritual, nós vamos responder por tudo aquilo que fizemos, de bons e de ruins. Mas não é porque Deus determinou, é nosso livre-arbítrio, nós que quisemos, nós que pedimos lá em cima. Às vezes você fala, veio uma mãe com uma criança, o marido abandonou, e a criança, eles estão passando necessidade, coitado. Não, precisa ver o que a mãe também, na vida passada, se ela abandonou. Então, geralmente, nós cumprimos aquilo, nós temos que recumprir aquilo que nós fizemos na vida passada, sanar a nossa deficiência. Isso que nós vamos evoluir. Para chegar
para chegar, digamos assim, a uma encarnação e de mundos superiores, falta muito para todos nós. Não quero ser pessimista, tá? Mas assim, nós necessitamos, tá, a cada dia, primeiro, gostarmos de nós mesmos. Outra coisa, todo mundo reclama, todo mundo, ai meu filho, ai meu parente, ai meu irmão, tá, mas assim, pedir para vir junto, tá? Então, um pretérito. Normalmente, uma família sempre tem aquelas pessoas que são afins e aquelas que até que foram inimigos no passado. Tem famílias que se degladiam o tempo todo. Até eu estava falando com o Ademar que vem comigo, o senhor que vem comigo, eu falei, gozado, né? A minha nora, um exemplo, a minha nora ela fala assim, eu tenho 20 amigas. Eu sou a única que você, sogros, né? Eu, a esposa, o tio e tal, a gente se dá bem. E se dá bem com a família dela. E meu genro, a mesma coisa. Nós se damos bem com ele e com a família dele. Nós juntamos todo mundo, só damos risada, brincamos e tal. E as minhas outras 20 amigas, eles ficam se degladiando. Nora com sogra, sogra com nora, genro. Então, uma coisa assim que... ela fala assim, eu fui premiada de vir para uma família em que gostam de mim. E ela falou, minhas amigas não. Mas é justamente esse convívio, tá? Que também é sempre colocado uma pessoa em que ela é meio dissonante. Ela não tem a mesma vibração, mas é para ela melhorar. Mas esse grupo, por exemplo, nosso, tem uma pessoa desse grupo, tá? E essa pessoa, nós precisamos moldar essa pessoa o máximo possível para ela também começar a entrar na faixa de vibração de harmonia, de alegria, de convívio, tá? Então, todos nós geralmente procuramos o centro por algum sofrimento interno ou alguma dor, tá? Mas é uma forma de, não só aqui, todas as igrejas. Então, é o que eu falo, não há necessidade, por exemplo, todos aqui, se é católico, seja um bom católico, se é evangélico, seja um bom evangélico, se é budista, não importa, seja bom na sua religião. Isso aí é aquilo que você se sente bem. Então, o homem, para ser considerado de bem, é aquele que quando chega no fim da sua existência terrena, que na verdade aqui nós vivemos para fazer o treinamento, né, da nossa casa é lá, nós chegarmos em paz. Até já várias vezes eu falei que eu tinha um dia nós estávamos um encontro lá, e tinha umas 40 pessoas em casa, e era meu filho que é psiquiatra, que resolveu fazer um churrasco de todos os psiquiatras da cidade, 39 psiquiatras. E tinha um senhor, chamado Zé das Pedras. A apelido dele é Zé das Pedras porque aquelas pedras folheta que tem chácara, pesando 40 quilos, ele coloca. E feliz da vida. E o homem está sempre feliz da vida. Até te brinca, eu chamo de Brad Pitt. Ele é feio, coitado, mas feio. Não tem dente, e eu chamo de Brad Pitt. E ele gosta. Então, ele virou Brad Pitt, o nome dele. E ele gosta. Ele sabe que é feio, ele fala, não, eu sou feio, mas eu gosto que você chame de Brad Pitt. Aí nós todos conversando, eu quero viver bem, né? Aí é ter carro, é ter apartamento, é ter casa em Paris. Aí perguntaram para ele, seu Zé, mas eu não sou ninguém. Ele é analfabeto, ele não é semi-analfabeto, ele é analfabeto. Aí falaram, seu Zé, e o senhor o que quer viver bem? Ele falou, eu não estou no meio de vocês aqui, tudo estudado, né? O que quer viver bem? Ele pensou, olhou, fez assim, eu viver uma vida que quando eu chegar na presença de Deus eu não ter vergonha. E acabou com todo mundo. Olha só, então não há necessidade das pessoas serem letradas, diploma, pós-doutorado. Está no ser, está na pessoa, está no íntimo. A pessoa pode não ter nada de curso. Pessoa simples, numa casinha simples. Uma época eu estava, outro exemplo. Uma vez eu estava fazendo um trabalho na norte de Minas, sul da Bahia, mas na parte oeste, bem lá para longe, pobre. E parei, eu e um colega, e tinha uma casinha. Ele falou, a senhora tem um prato de comida? Nós pagamos para a senhora e tal. Ela falou, não tenho muito. Ela tinha um pouco de, quem conhece, paçoca, que é farinha batida com carne seca, feijão, só. Ela falou, eu não tenho muito, mas dá para a gente dividir para nós três.
Olha só, ela não me conhecia. Aí eu cheguei para o motorista, falei para ele, olha, você vai na cidade, eu quero que você compre um Shark, maior que você achar, uma cesta básica, legal. Ele foi, depois de uns 30 minutos ele voltou. A primeira coisa que a mulher fez para mim, o senhor permite que eu divida isso aqui com aquelas duas casas ali, porque aquela tem 3 crianças e aquela tem 4 crianças. Quer dizer, não precisa letra, não precisa ser. Aí eu falei, não. O senhor não. Volta e vai trazer mais 3 cestas. Eu falei, é o mínimo que nós podemos fazer. Eu falei, eu quero pagar para a senhora. Não. Então, olha a índole da pessoa. A pessoa acima de uma casinha de pau-a-pique, aquelas casas de barro, tá? Casa de barro mesmo. Forninho a lenha com gravetinho. E a pessoa demonstrou muito mais evolução moral e espiritual como uma mulher de bem, tá? Do que muita gente letrada, muita gente de centro, muita gente de igreja, muita gente que é alto nível de hierárquico de igrejas, e de repente ela dividiu um prato, que percebia que mal dava para ela. Então é isso que nós temos que pensar. Nós somos abençoados, que nós temos casa. Quem de nós aqui não tem uma casa, tem um carro, geladeira cheia, tem roupas, tem um cobertor para dormir? Os parentes estão trabalhando? Tem emprego ou tem aposentadoria? O que mais que nós queremos? Muita gente quer, não, porque eu quero amealhar. Então, pessoas que vêm nessa época de vida, em que vem amealhar a fortuna. O Chico, ele falava, coitado daquele senhor, ele pediu para vir rico e poderoso. É a pior das encarnações. Ele falou, nem 0,5% consegue cumprir o que prometeu. Ele falou, é melhor vir simples, contas a pagar, mas dentro de uma moralidade. Então é uma coisa que a gente só pode evoluir é com amor, caridade e outra coisa, perdão. É o mais difícil de todos. Se eu sei perdoar, não. Eu também estou exercitando. Mas eu fico pé da vida. Depois, para um pouquinho. Tá? Para ter uma ideia, tudo isso, eu falei que eu comecei a exercitar o perdão. Um dia eu estava num hotel chamado Hotel do Frade, na Angra dos Reis. Hotel 5 estrelas, bonitão. Estava eu e a esposa, eu estava com a caminhonete. Eu parei, falei, bom, vou ficar aqui 4 dias, tal. Tá bom. Aí eu falei, olha, você pode lavar meu carro? Tal. Aí o gerente, tudo bem. Aí eu falei para ele, escuta, vamos até Araruama, que é a região dos lagos do Rio de Janeiro, que é bonito. Tá bom, vamos. Quando eu cheguei lá, 2 pneus, quem conhece aquelas cabine dupla, aqueles pneus Magion, enorme, não fura aquilo lá. Tava 2 pneus murchos. Eu fiquei bravo. Na época eu fiquei bravo. Fui lá, conversei com o gerente e discuti. Tudo bem, não fui. O gerente falou, não precisa se preocupar, meu senhor. Pode deixar que eu conserto o senhor. Foi muito calmo e tal, né? Aí eu lá, todo, parecia um frango Chester de posudo, na época. Nem espírita era. Aí, ele consertou. E falou, olha, eu vou fazer o seguinte. Para o senhor ficar tranquilo, nós vamos ceder 1 litro de vinho na casa, para o senhor assim. Eu falei, não, eu posso pagar, não sei o que lá, tal. Peraí. À noite, eu estou assistindo o jornal, jantando com todo mundo. Na Rio Santos, uma avalanche caiu, matou 18 pessoas soterradas com os carros. Eu era para estar no meio. A primeira coisa que eu fiz de manhã, que ele não estava lá, fui lá pedir desculpas para ele. Eu falei, eu quero pedir desculpas para o senhor, porque o senhor salvou minha vida. Então, nem sempre as coisas ruins que acontecem para a gente são ruins. O próprio plano espiritual nos protege. O meu primo, quando teve aquele acidente da TAM, meu primo é espírita, médium, tal, o avião da TAM que foi na cabeceira, ele virou ao contrário e caiu na região lá da sul de São Paulo. Meu primo trabalhava na IBM, diretor da IBM. Ele tinha uma reunião no Rio de Janeiro. O presidente falou para ele, você vai amanhã no avião das 7 horas da manhã. Aí tudo bem? Aí meu primo, vou. E meu primo era um cara muito, como quando era criança ele era o auxiliar do demônio. Era um moleque horrível, terrível. Quando ele se tornou adulto, que o pai morreu,
Ele se tornou um dos caras mais responsáveis que eu conheço até hoje. Um médio de corporação espetacular. Só que eu não gosto de trabalhar. Eu falo para ele, vai trabalhar. Aí o que aconteceu? Ele ia pegar o avião. E ele tem uma mania, ele põe 3 celulares para tocar, porque ele fala, vai que eu não acordo. E ele não acordou. Ligou para a empresa, IBM, falou, olha, eu não acordei. O patrão dele chegou, o chefe dele falou assim, olha, o senhor pode vir aqui, passa no RH, e o senhor vai ser despedido agora. Tá bom. Quando ele chegou na IBM, todo mundo chorando. Como meu primo não podia ir, eles pegaram um rapaz que tinha acabado de nascer o filho e botaram dentro do avião. E aí o avião caiu. Tanto que esse chefe dele, até hoje tem tratamento psiquiátrico por causa disso. Olha só, então, por quê? Depois, no centro, ele respondeu, não, você era necessário para você começar a trabalhar espiritualmente. E ele, pelo pretérito dele, pelas pessoas que ele matou. Então, todos têm uma missão. Ser espírita, ser evangélico, ser católico, não nos livra dos problemas, não nos livra das contas para pagar. Tá? Então, é uma coisa que nós temos que ter. E a Joana de Ângeles, nessas situações de política, tá? Numa mensagem que nós recebemos no trabalho que nós fazemos fechado, ela falou, todos que estão aí estão falindo. Orem por eles. Teve um que fez a pergunta, né, que lado ficar? Ela falou, todos estão falindo. Porque eles ficaram 300 anos no plano espiritual sendo treinados para vir e ajudar o Brasil. E todos estão falindo. Porque eles são responsáveis. Vocês não podem dizer que vocês não são responsáveis, porque vocês faziam parte de todos os problemas que aconteceram no Brasil nos 300 anos. Então vocês estão sofrendo também, pelo seu pretérito. E eu estou sofrendo também porque eu tenho que cuidar de vocês. Então, eu gosto da Joana de Ângeles, que ela é linha dura, sabe? Então, aí eu peço vibração para todos. Tanto que nós não fazemos vibrações sempre no geral. E como as mensagens espirituais, as mensagens são sempre no geral. É sempre no total das pessoas. Mesmo que não queiramos bem. Eu tenho uma pessoa que mora perto de casa, que a nora dele odeia ele. E ele morava com a nora, agora ele mora com a neta. Um cara muito boa gente. E a nora falava assim, era um bom dia até ver o senhor. Um senhor que é uma bondade. Médio de corporação, médio de cura. Ele falou, todo dia, de manhã, no almoço e à tarde, eu oro para ela. Porque eu tenho pena dela. Porque ela é uma pessoa amarga. Não teria motivo para isso. Tá? O próprio plano espiritual afastou ela dele e hoje ele mora com os parentes, feliz da vida. Então nós temos assim, ao mesmo tempo nós temos premiações e cobranças. E o nosso exemplo de homem de bem é isso mesmo. É chegar na frente dele. Como o Zé das Pedras falou, é chegar na frente do plano espiritual e não ter vergonha do que fez. Então, às vezes, a grande parcela, nós não conseguimos colocar direito aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho, aquele chefe, qualquer um que a gente tenta endireitar e não endireita. Mas faça o que você puder. Porque quando chegar lá no plano espiritual, eu brinco, falo que pega o trem do além, quando apita, nós temos que pegar o trem do além, depois para. Ou tem no elevador, solo ou primeiro andar. Torça para ter o primeiro andar. Então façam tudo para você. Quando chegar na frente do plano espiritual, você pode não ter cumprido a missão no total, que nenhum de nós vai cumprir a missão total, é certeza. Mas fez o que tem que ser feito. Quanto às outras pessoas que nos prejudicam, que nos fazem mal, que são indolentes, são insolentes, ela vai ter que ficar na presença do plano espiritual. Só que o plano espiritual é baixo. E vai sofrer, e vai voltar e ter que fazer de novo ao contrário. Vai sofrer. Às vezes ele vem com uma mãe, que homem e mulher, tem gente que diz, não, uma hora você pode vir com homem, você pode vir com mulher. Não existe, o espírito não tem sexo. Então uma hora você vem de acordo com a tua encarnação. Por exemplo, até eu estava lendo um livro outro dia, que um cara que ele era padre, engravidou várias freiras, voltou com mulher.
teve vários abortos e teve 3 filhos que foram terrores. Passou a vida mal. E Deus não existe. Não, Deus existe. Ele é tão bom que ele deixa você fazer de novo. Nossa, que não. Então, ser homem de bem, não é você, eu também me tornei espírita, agora está tudo certo. Não. É aí que nós temos que verificar todos os nossos prós e os nossos contras. O que eu faço de errado? Tem um cara que eu, sinceramente, não gosto. Eu posso falar que eu não gosto dele ainda. Não gosto. Não me prejudicou, mas um cara que trabalhamos juntos, mas o cara gostava de levar vantagem. Um dia, quebramos um pau, mas pau feio, de quase se pegar a tapa, tá? Aí, fomos num almoço, quis sentar longe, falei, não, eu quero sentar aqui, você senta aqui. Você vai me ofender? Eu falei, não. Se eu fiz isto para você, eu vou te perdoar. Eu gostaria que nessa encarnação a gente se ajustasse. Ele ficou meio assim, mas não quis conversa. Há uns tempos atrás, esse sujeito ficou muito rico, mas muito rico mesmo, tá? E ele isso é uma mensagem espiritual, olha, não faça nada de errado, porque você ainda vai ter que cuidar dele. Não vou cuidar dele não. Ele foi comprar um imóvel na praia, mas coisa assim, cinematográfica, tá? Ele estava num carro, lógico, carrão de luxo, tal. Chegou um bandido e deu um tiro nele aqui. O tiro, olha, de 38. Ele passou entre a carota, a jugular, entre as vértebras, não pegou nenhum nervo, estourou a boca dele e arrancou todos os dentes dele. 1 ano para ele voltar à normalidade. Aí fui conversar, falei, bom, ele agora muda, né? Ele resolveu fazer um almoço porque ele renasceu, depois de 1 ano e meio. Eu renasci, eu quero fazer um almoço de aniversário, esse é meu novo aniversário. E fomos em São Paulo, num restaurante classe A, e ele convidou todos os que nós éramos conhecidos. Só que metade daqueles conhecidos, ele não tinha condições de comer ali. Aí falei, olha, eu estou convidando. Falei, perfeito, puxa vida, né? Até eu tenho mais 2 colegas, um do Rio, e um de Brasília e um de São Paulo. Nós falamos, não, ele comeu, bebeu, levantou, pagou a conta dele e foi embora. Deixou todo mundo para pagar a sua conta. Inclusive os que estavam. Aí eu juntei os 3. Falei, pessoal, vamos quietinho lá, pagamos a conta, quietinho. Você sabe que o pessoal, depois, mandava um recado para ele, não ficaram sabendo. Mandava, parabéns, obrigado pelo almoço, obrigado. E ele respondia, no primeiro momento, assim, eu tenho vontade de levar no crematório Vila Alpina vivo, botar lá dentro, sabe? Depois eu falei, não, eu não posso fazer isso, tá? Porque 3 semanas seguidas, saiu na mensagem do Evangelho de sábado à noite, que a gente faz todo sábado às 8 horas, saiu perdão. Eu todo dia eu faço uma oração para ele. Se ele mudou, nem imagino. Mas eu estou tentando fazer a minha parte. Se eu errei, claro que eu errei. Ele errou? Claro que ele errou. Eram nossos egos falando mais alto. Tá? Então, é isso que nós falamos. Nós temos essas checagens é que Deus nos dá para nós como digamos assim, provas. Às vezes a nossa prova é uma prova suave, às vezes é uma prova que nós fizemos no passado e nós refazemos nessa vez, mas ao contrário. Digamos que, por exemplo, eu conto, porque eu não tenho esse problema. Eu, há 3 encarnações atrás, eu matei minha mulher e meus 3 filhos, a facada. Se um dia vocês fizerem regressão, tenha certeza que é o seguinte, saibam que vocês não vão encontrar nada de bom que vocês vão escutar. E eu e a esposa conversando, saímos chocados e tal. E hoje nós brincamos. Ela também é espírita, trabalha também. E ela vai no shopping, dá o cartão. Dá o cartão, mas você me esfaqueou, agora vai ver esfaquear você. Então é uma coisa que assim, nós já conseguimos nos perdoar. Entendeu?
Então, assim, a gente leva agora na brincadeira. Então, essas situações que são colocadas a gente, digamos que tem uma situação difícil, até de agressão, pensem assim, o que eu fiz para estar assim? Não, ai Deus, você não cuida de mim. Não, Ele está cuidando de você. Ele está dando uma nova chance para você. Então você tem que, como homem de bem, você tem que cumprir sua parte. Façam todo dia uma oração. Eu faço o seguinte, eu peço pelo planeta, pelo país e pela humanidade. E que eu consiga exercitar o perdão. Eu sempre ponho o nome dele. Se eu tenho raiva dele hoje? Não. Se eu sentaria com ele? Sim. Que vai dar certo? Não. Mas, quando chegar a hora final, você fez sua parte? Fez. É difícil? É muito difícil. Eu fiquei anos para tentar fazer isso. Não é um dia ou outro, não. Isso aconteceu em 2009. Há 2 anos atrás que eu comecei a me soltar dessas amarras. Então, para vocês verem como é difícil. É 2009, 2026, dá 17 anos. 17 anos para você tentar perdoar uma pessoa. E mesmo assim, tem aquela versão. Mas não quer dizer que eu preciso ser amigo dele. Quantas pessoas a gente chega perto, nossa, parece que mal-estar que dá na pessoa. É porque assim, é a vibração da pessoa de hoje, e são situações da vida passada que o nosso espírito sabe. E é o que eu estava falando, por que nós não sabemos a nossa encarnação? É bom não saber. Eu sei as minhas 3 últimas. E não foram boas. Então eu tenho a obrigação de tentar resolver o máximo possível nessa encarnação. Tá? Por quê? Mas porque venho lendo, venho me preparando, se eu sou bonzinho, não sou não. Eu fico bravo, a mesma coisa. Estamos todos iguais. O Chico fala assim, a diferença de encarnação, por exemplo, de um para outro, é só o polir da unha, máximo. Nós não conseguimos nos tornar anjos. É como o mundo de regeneração. O mundo de regeneração depende de nós, todos. Uma coisa que eu brinco muito é com o pessoal que eu vou nas lojas, vou no mercado, brinco com o pessoal, o Ademar, nós brincamos com o pessoal. Porque a pessoa está tão tensa trabalhando lá, e você começa a conversar com a pessoa se alivia. Agora há pouco eu vim daqui, vim no Atacadão, tinha um rapaz trabalhando lá, ele falou em vários lugares que foram, fora do país, ele falou, você foi, aí começamos a dar risada das coisas. Ele falou, ainda bem que o senhor veio aqui, porque as filas estão imensas, eu já estava cansado, nervoso, e eu recordei as coisas boas que eu passei. Então, às vezes, uma palavra, esse é a tentativa da gente ser homem de bem. Então, é uma coisa que nós temos que exercitar. Não ser bobos, tá? Isso não. Mas você ter o senso daquele momento. Se você está com um cara, vai no mercado, uma caixa lá, coitada, que está se matando lá. Boa tarde, tudo bem? Está difícil? Está difícil. Deixa ela falar. Ela às vezes precisa falar algumas coisas. Até os palavrões. Deixa. Ela se alivia. E isso você exerce o que o padre exerce, que é escutar a confissão. Todos nós podemos escutar a confissão. Agora, cabe nós vibrarmos também positivamente para essas pessoas. Então, esse exercício de sempre, o planeta, o país, a humanidade, amor, caridade e perdão. Fazer oração. Quer os nomes que botar na mesa? Põe. Experimente colocar nomes na mesa, fazer evangelho. Vocês vão perceber que vocês vão ficar mais leve. Alfabeto, a Bíblia, a Torá, qualquer coisa. Então, moral da história, o exercício do homem de bem é nós mesmos. Pensamos o seguinte, nós somos não culpados da vida passada, mas como nós não temos o conhecimento da vida passada, nós temos as nossas deficiências que tivemos. E não é para ninguém se humilhar por causa disso, ninguém entrar em prostração por causa disso. É porque era uma outra época, com outras pessoas, ou até com as mesmas pessoas, em outras condições. Nem tanto nós temos condições de entender o Evangelho, de entender que vocês estão aqui, perdendo tempo comigo, brincando. Mas assim, isso aqui significa que vocês querem exercitar para melhorar. Muita gente vem aqui, não, por causa do meu filho, por causa do meu parente, tal, marido, que bebe e tal. Tudo bem.
Mas você assumiu que você tem que fazer alguma coisa. Isso que é importante. Agora, se vai conseguir ou não, vai depender dos dois. Mas você fez a sua parte e a pessoa não fez, aí é ele com o plano espiritual. Aí ele vai voltar ao contrário, né? Volta não bêbado com uma mulher bêbada, ou bêbada, não bêbada com um marido bêbado. Deus não vai... Eu falo que Deus não é mau. Ele dá várias oportunidades para a gente. Aproveite a oportunidade que tem hoje. Tá? Somos chamados de bobo? Muitas vezes. Mas é tonto, Zé. Fazer um remédio pessoal de graça. Tá? Não, você podia ficar, um amigo meu, não, você pode ficar na piscina, tomando cerveja. Nós ficamos batendo papo, fazendo churrasco. Você não para com tudo. Bom, primeira coisa, você tem razão. Aliás, você vem comer meu churrasco, toma minha cerveja, não traz nada. Toma meu remédio, vai ter diabetes. Não pergunta se precisa de alguma coisa. Eu vou parar mesmo, aí você morre. Ótimo para mim. Você não vai parar, né? Eu falo, eu faço tudo o que você está falando. E você não percebe. Então, eu levo tem coisa que eu levo na brincadeira. Porque ele fala assim, por quê? O cara não tem ainda a consciência espiritual que ele deveria ter. E nós não temos o direito de cobrá-los. Porque às vezes, você pensa Jesus, o que ele deve ter passado? Com tudo nós lá, ainda comendo com a mão, sem um conhecimento nenhum, ele tentando explicar o Evangelho no exercício diário com todos nós. O que ele passou? Então, hoje nós passamos nem um bilionésimo do que ele passou. E aí nós temos que revelar a nossa condição de ter vindo da Terra, missão e cumprir a missão. Isso que importa para a gente hoje. Tá? Pessoal, quero agradecer aí por ouvir. E vamos encerrar, então, pedindo a nossa irmã Joana de Ângeles, mentora da casa, a Jesus, nosso mestre, ao doutor Bezerra de Menezes e equipe de cura, pela oportunidade de estarmos juntos, de sermos tratados, dos nossos anjos da guarda estarem juntos, nos orientando, e que possamos nos equilibrar, nos harmonizar, nos preparar para o passe e para aqueles que passarem pelo tratamento, e que possamos voltar para os nossos lares, protegidos e amparados, bem como todos os nossos lares, como os lares do planeta, todos estejam em harmonia. Não só nossos parentes, mas nossos amigos, colegas, vizinhos, colegas de trabalho, pelos nossos parentes que já se foram, para que haja consciência dos governantes do planeta, para que tenham responsabilidade com seus povos e com as suas nações. Somos gratos, Jesus, por estar na sua seara. E encerramos esta palestra com a vossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois só seu é o reino, o poder e a glória para tu sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou preparar todos para iniciar os passes.